tá? Entre os especialistas, mas muitos dizem que é você fazer 0,35 vezes o peso que você tem. E aí eles justificam que, por conta de você ter uma massa maior ou menor, essa massa vai precisar de uma quantidade maior ou menor de água para funcionar bem, dentro das condições mínimas, né? Para você conseguir sobreviver. Mas sim, muitas vezes, qual que é a lógica que a turma faz? Oh, caramba, professor, se 2 litros de água faz bem, então vou tomar 4. Então você tem, sei lá, 1,60 m. Minha esposa tem 1,58 m. Digamos que a Giovana tem esse raciocínio lindo. Poxa, se tomar água faz bem, tomar 2 litros, então eu vou tomar 4 que eu vou ficar melhor ainda. E aí ela acaba sobrecarregando os rins. Porque os rins filtram, né, a água que a gente bebe, filtram o nosso sangue e tudo mais. Só que se você coloca uma carga maior do que eles conseguem para trabalhar normalmente, você o sobrecarrega e aí você começa a ter problemas também. Então, não. O lance é você tomar uma quantidade ideal, e aí alguns profissionais defendem que é isso. 0,35 vai ser o peso, mas não é consenso, infelizmente. Então, não tem como responder certinho assim para você, mas sim, quanto mais peso você tem, mais de água você precisa. E aí essa conta pode mostrar para a gente no norte uma direção, pelo menos, provando que realmente mais peso, mais água. Mais peso, mais necessidade de água, né? Maior quantidade de água necessária para que esse organismo continue vivendo, ou continue hidratado, né? Pelo menos. Mas não adianta também você tomar, no meu caso, se essa conta estiver certa, tomar 4 litros de água numa pancada. Não é por aí. Eu preciso ir, durante o dia, distribuir esses 4 litros. Porque se eu tomo 7 horas da manhã, eu tomo 4 litros de uma vez, eu vou sobrecarregar os meus rins. Então, eu preciso ir tomando aos poucos, desde manhã até a noite, esses 4 litros, diluídos em todo o meu dia. Essa é a ideia, tá bom? Imagina, você acha? Respondendo a pergunta da Carol. Carol, inclusive, acho que foi até a Canádia, a gente estava até discutindo essa semana. O que acontece? E, novamente, os caras têm basicamente 2 porquês que justificariam isso. Quando a gente vai, ou quando a gente vai nadar, ou quando tem muito contato com água, lembra que a gente conversou? Uma das justificativas é que faz parte de um processo evolutivo da nossa espécie. Foi feito um estudo, eu passei a análise depois que a coisa eu mando para vocês, mas foi feito um estudo, os caras lá, os especialistas, os professores de uma universidade lá, não lembro qual que é a universidade, fizeram um teste. Colocaram uma molecada na piscina e deram um bolinho de gude para eles. E aí, conforme o tempo passava, que eles perceberam que o pessoal que estava dentro da piscina conseguia segurar melhor a bolinha de gude, por conta dessa pele estar mais enrugada, né? Ter rugas. E o que era a justificativa deles? Parece que, por conta disso, você conseguia ter mais aderência, ou você consegue ter mais aderência e movimentar melhor o que está na sua mão, por conta dos seus pés e das suas mãos estarem mais enrugados. Você pode perceber, por exemplo, e eles justificam isso também, que normalmente é só o seu pé e a sua mão que fica. Seu joelho não fica assim todo enrugado. A sua barriga, né? Sei lá, o seu rosto não fica. Somente os pés e as mãos. E aí uma justificativa seria por conta disso, que você consegue ter mais aderência, a fixar melhor o que você está na mão ou o que você está no pé, tá? E uma outra justificativa, que é o motivo 2, é que as células não conseguem absorver, lembra, toda a quantidade de água. Então, é tanta água que as células não conseguem absorver e aí elas extravasam. E aí é muita água e elas ficam, uma reação do seu corpo seria essa, que fica enrugada, porque você deu muito mais água do que as suas células conseguiam absorver, e aí é uma resposta natural do seu corpo, tá bom? Mas basicamente tem essas 2 justificativas. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém e a gente continua. Parece que tem tá azulzinho. Ah, Ana, claro. Show, Ana. Pode deixar. Obrigado. Combinado, Ana. Obrigadão. Vamos lá, gente. Vamos prosseguir.
Isso a gente falou. Isso a gente falou também. Para além da desidratação, existe também então um processo natural de todo o organismo, que é o envelhecimento, que eu já falei que é natural. Ou seja, não adianta, vai acontecer, é inevitável e é heterogêneo, acontece de formas diferentes para cada um de nós. Qual que é a ideia aqui? O problema não está em envelhecer. A gente vai envelhecer, né? Isso é um fato, tá? Mas o lance é em como a gente envelhece. O problema não é envelhecer, mas em como você envelhece. Como é que você, ao longo dos anos, enfrentou o envelhecimento? O que é que esse envelhecimento causou de alterações na sua vida? E o que é que você fez para que você não fosse tão prejudicado assim com o envelhecimento? Ou seja, se você é alguém que fica sentado o dia todo na televisão, comendo, tô pegando Coca-Cola e comendo coisas assim, que você já sabe. Provavelmente, quando você chegar na velhice, você vai ter muitas condições. Provavelmente você vai ser obeso, pode ser que você tenha diabetes e muitas outras coisas. Em contrapartida, se você é alguém que pratica exercícios físicos, se atenta à alimentação, e aí você, sei lá, pratica seus hobbies e muitas outras coisas, você tende a chegar na velhice de uma forma mais saudável, mais, digamos assim, tudo em cima. Então, talvez com mais músculos, talvez não com diabetes, talvez, porque por conta da sua alimentação que era mais saudável, que você era mais atenta e tudo mais. Então, a ideia é envelhecer todos, infelizmente ou felizmente, não sei. Para mim é felizmente, mas para muita gente é infelizmente, a gente vai envelhecer. Mas o lance não é envelhecer, é como você passa por esse processo e como você lida e como é que você encara e planeja para não chegar lá na velhice e estar toda, como é que meu cunhado falava? Estrupiada, tipo assim, frangalhos, né? Toda arrebentada. Tá? Então, o lance é esse. É possível atenuar, ou seja, reduzir, minimizar esse processo de envelhecimento que acontece na nossa pele por meios estéticos. Principalmente, esses meios se basam na aplicação e uso de alguns produtos que têm como objetivo rejuvenescer a pele. Trazer esse aspecto mais jovial, mais vitalidade, mais vigor, aparência mais bonita. Tá? A gente, então, consegue fazer isso, consegue reduzir esses efeitos do processo de envelhecimento da pele, usando cosméticos e aplicando-os na nossa pele. Tá? O envelhecimento da pele tem dois componentes, basicamente. Vamos ver quais são esses casos. O envelhecimento intrínseco, lembra, in é dentro e ex é fora. Intrínseco são questões internas, então até aí, ó, decorrentes da passagem natural do tempo. Então, eu falei para vocês que idosos tendem a ter uma pele mais desidratada. Por que isso acontece? Por conta de questões intrínsecas. O corpo mesmo, lá dentro, um processo natural, vai fazendo com que os idosos apresentem essa pele mais seca, mais desidratada, menos elástica, conforme o tempo passa, tá? Então, são questões intrínsecas, mudanças internas que acontecem. Mas também existem questões externas. E essas questões externas ou extrínsecas também têm um papel importante no envelhecimento da pele. Então, por exemplo, a gente falou várias vezes, mas é o exemplo mais clássico para todo mundo conseguir visualizar. Trabalha muito tempo, a vida toda no sol escaldante, a sua pele com certeza vai ter uma aparência característica quando você for idosa. Porque essa pele foi surrada, né? Foi agredida, violentada por muitos anos por conta da radiação ultravioleta. Bom, essas são questões extrínsecas. O sol está fora de você. Seu trabalho com condições que agridem a sua pele é algo fora. Então, você tem questões extrínsecas, questões intrínsecas, questões internas e questões externas. Opa! E aí, obviamente, fotoenvelhecimento é o principal, digamos assim, o mais conhecido
fator extrínseco, que eu dei exemplo, né, das pessoas que trabalham no campo. Características do fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento da pele. Tchau, com Deus, Leandro. Características do fotoenvelhecimento. Vamos ver. Perda da elasticidade, enrugamento, aparência áspera, cicatrização dificultada da pele. Ou seja, gente, na prática isso significa uma aparência não tão bonita. Resultado ou fruto desse envelhecimento da pele, que é o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento causado especificamente pelo sol, pela radiação ultravioleta, acelera o processo de envelhecimento cutâneo, envelhecimento da sua pele. Será que seria possível a gente combater os sinais do envelhecimento? Sim, tá? Por meio do uso de produtos específicos. E aí esses caras recebem alguns nomes, tá? Então, talvez se eu falar dermocosméticos, ou se eu falar anti-aging, anti-idade, anti-envelhecimento, tudo isso significa exatamente a mesma coisa, tá? Anti-aging, anti é de anti, né? Antagonista. Se opõe. Aging é envelhecimento em inglês. Envelhecer. Então, anti-aging é o quê? Que se opõe ao envelhecimento, tá? Ou que rejeita o envelhecimento. Eu prefiro anti-aging, mas eu posso falar do dermocosméticos, anti-envelhecimento, do jeito que vocês acharem melhor. O poder desses caras, então, está na ação reparadora. E aí tem essa moça, né? Porque a ideia aqui dessa imagem é o seguinte. Vejam a pele lá onde está a mão. Uma mão retirando uma pele. Essa pele está bem mais enrugada. Aquela está tirando. Qual que é a ideia, então, do anti-aging? A ideia é essa. Que você, sei lá, você tem uma pele... Vou chamar... prejudicada. Uma pele prejudicada, uma pele que foi toda danificada, que foi agredida, violentada pelo sol, pelo seu estilo de vida, tal. E aí o anti-aging vem reparando. Então, vejam que a moça está tirando essa pele que está toda gasta, toda destruída. E ficando com uma pele mais jovial, mais aparente, como eu falei, pele de pêssego, né? É a ideia do anti-aging, é rejuvenescer essa pele. Não que vai ficar assim, tá? Não é isso. Mas é só uma imagem forte para mostrar o objetivo. Os principais ativos, lembrando, ativo é toda e qualquer substância que tenha um objetivo terapêutico. E, por meio dessa substância, a gente consegue alcançar alguma coisa, rejuvenescer a pele, tirar uma mancha e por aí vai. Vamos lá, vamos então falar dos principais, tá? Não são os únicos, são os principais. Então, eu vou falar, eu vou mudar o nome. Oi. Perdão? Porque saem, a gente vai falar daqui a pouco, mas melasma tem várias justificativas, tá? Mas normalmente pode ser por conta do fotoenvelhecimento, envelhecimento causado pela radiação ultravioleta. Tem umas células, deixa eu tomar água para não falar com... Existem umas células que são chamadas, os chamados melanócitos. São os produtores de melanina. A melanina é a cor da pele. Então, pessoas que são mais branquinhas têm menos melanina, digamos. Quem é um pouquinho mais escurinho, que é mais moreninho, tem mais melanina. O que vai diferenciar se você tem mais ou menos melanina é genética, enfim. Em alguns casos, essa produção, esse fotoenvelhecimento, essa exposição solar nesses horários devidos, que a radiação é muito forte, muito intensa, faz com que esses melanócitos, que são os caras que produzem a melanina, ficam alterados. Ou seja, no caso do melasma, por exemplo, produzem cor demais. Lembra, a melanina é a cor. Se você interfere na produção dessa cor, se você muda a forma que os melanócitos trabalham, eles, em tese, trabalham mais, produzem mais cor do que deveriam, e por isso que você tem manchas. Então, se tem uma pessoa branquinha, fica no sol, ficou no sol 30 anos, trabalhando como agricultora.
Em alguns pontos do rosto, os melanócitos vão produzir mais melanina do que o normal. Melanina é cor. Então, significa que ela vai ter manchas no rosto. Porque os caras, essas células responsáveis pela produção de cor, trabalharam em excesso. Trabalharam demais, por conta das alterações do sol. Mas, em alguns casos, a gente vai... Tá tudo na aula de hoje, eu vou passar também. Michael Jackson, vitiligo. É o oposto. Lembra aquela doença? Já viram que a pessoa fica com manchas claras? Oi? Isso. Porque aí é o oposto. Os melanócitos pararam de trabalhar. Se trabalham demais, é cor em excesso. Se trabalham de menos, sem cor. Eu vou falar, tá tudo aqui na aula, mas é isso que acontece. Isso acontece em alguns casos mesmo. É louco, né? Assim, mas, assim, basicamente é por isso. Mas uma das justificativas é sol. Eu falo do melasma, sol. Exposição solar em horários indevidos. Por muito tempo você agride a pele, você muda a forma com que os caras que produzem a melanina e trabalham. Trabalham demais. Começam a apresentar falhas, trabalham de forma exagerada. Então, consequentemente, né, seu rosto vai se manchando, apresentando manchas. A gente vai ter algumas imagens até. Acho que vai ser legal. Bom, principais ativos: vitamina A, vitamina C, vitamina E, anti-hidroxiácidos, ceramidas, e entre outros. São os principais ativos utilizados para o desenvolvimento, para a confecção de anti-aging, tá? Produtos que lidam com na luta, no combate ao envelhecimento da pele. É importante destacar que nem sempre o produto mais caro, aí é mais caro, tá? O produto mais caro é o melhor. Assim como no caso de desodorantes, né? Antitranspirante. O que eu uso custa R$3, aquele verdinho, verdíssimo. Ele é brabo, ele é embaçado, ele faz o serviço dele bem feito. Por quê? É muito antigo, é antiguíssimo. E aí eu fiquei com dúvida, eu fui tentar entender. Muitas vezes esses caras dos sprays bloqueiam, eles tampam os poros. Por isso que você não sua, porque eles tampam por onde sai o suor, impedem. Isso pode fazer mal pro seu corpo e tudo mais. E aí eu fiquei vendo que esses mais baratos não têm essas substâncias, ou tem em menor quantidade, essas substâncias que fazem mal para a gente. Então, por isso, acho que faz sentido, né? Nem sempre o mais caro é o melhor, tá? A gente tem que entender isso. O ideal, então, é que você verifique na embalagem a composição desses produtos, quais são seus, né, no caso, seus princípios ativos, obviamente a data de validade e tudo mais. Mas é o que eu falei. Se você atribui a responsabilidade de rejuvenescer a sua pele somente aos produtos, aos anti-aging, é uma expectativa muito ingênua, né? Muito simplista, não é isso, tá? Eles ajudam, mas não fazem todo o serviço sozinhos. Precisamos, então, de forma correta, responsável, adotar uma nova conduta. E isso significa, na prática, o quê? Por exemplo, tomar cuidado com o horário de exposição ao sol. Falei para vocês, né? Das 10 às 4, 4h30, não é um horário legal. Professor, mas eu trabalho. Tem problema, mas você precisa se proteger. Usa protetor solar, usa manga longa, enfim, se proteja, tá? Você tem que se expor, faz parte, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tá tudo bem, mas você precisa adotar uma conduta mais responsável, utilizando, por exemplo, né, aplicando protetor solar, boné, manga longa e tudo mais. Beleza? Bom, eu falei aqui. A aplicação dos produtos faciais merece atenção. Para maior absorção desses produtos, é necessário que a gente realize os movimentos da forma correta, e aí assim a gente vai conseguir obter os efeitos mais certos, mais eficientes, mais eficazes. Eu deixei um vídeo aí mostrando para vocês como é que a gente faz isso. Deixei, tá na apresentação. Mas,
Olha que interessante. É a mesma lógica da água, exatamente a mesma lógica. Produto em excesso não é legal. Mas também você não pode colocar em falta, né? É sempre um equilíbrio, assim como tudo na vida. Há a necessidade de você ter um equilíbrio. E aí a moça passa, como é que você faz, a moça do vídeo e tudo mais. Mas se você não coloca o suficiente, a sua pele vai continuar agredida. Não vai ter os efeitos. Mas se você coloca em excesso, você vai estar desperdiçando, digamos assim, esses produtos. Não é legal. Então tem um jeito certo de fazer, uma conta certa, e aí a moça do vídeo ensina pra gente. Deixei aí para vocês verem, tá? É importante repetir esse processo pela manhã e à noite. Eu falei para vocês, é uma conduta, uma mudança de mentalidade diária. A gente tem que cuidar da pele, né? Então, pela manhã e à noite, esses produtos. Mas, por exemplo, vou dar uma situação hipotética. Você sai ao sol, então você tem que sair no horário do sol bruto, você precisa sair entre 10 e 4 e meia. A cada 3 horas no máximo, você tem que repassar o protetor solar, entende? Então, isso aqui a gente está falando de anti-age, são esses produtos que lidam com o envelhecimento da pele, pela manhã e à noite. Mas, no caso de protetor solar, aí não. A cada 3 horas, no máximo, você precisa aplicar novamente. Porque é uma capa, é uma película protetora que você vai colocar na sua pele. Essa película se vai com o tempo. 3 horas no máximo, normalmente. 2, 3 horas. Aí eu coloquei aqui, né? Bom, cuidados. Vejam, os cuidados estão além de você só passar, tá? Se você só passar o produto anti-age, né? Evitar a exposição solar excessiva, olha a intensidade, excessiva, ou seja, exagerada, sem necessidade, porque pode causar prejudica, pode prejudicar, com certeza. É, é importante, você proteger porque o seu corpo está exposto a altas temperaturas, digamos assim, né? Então, temperaturas não tão habituais, temperaturas externas. Onde eu trabalhava também era assim, eu trabalhava em uma fábrica e eu mexia com vapor. Um vapor muito quente porque era uma fábrica de ração, a gente extraía óleo de soja. E aí um dos processos químicos que aconteciam lá no setor que eu trabalhava era secar o farelo. Como é que a gente secava com vapor? E aí era uma máquina que ficava girando assim, e aí uma vez eu ia entregar o turno, e era uma máquina que ficava girando, 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 e ela tinha uma torneirinha na ponta. Essa torneirinha, de tempo em tempo, ela soltava um jato de vapor. Água muito quente, muito quente, muito quente. Industrial, né? Muito quente. E aí um dia eu estava lá, ia entregar o turno, e estava girando, eu fui cair na bobeira de varrer, tirar o farelo debaixo desse rolo. Fazia isso todo dia, mas nesse dia não deu bom. Eu fui tirar o vapor, não calculei a distância da torneira. Quando eu fui tirar, a torneirinha girou. Quando estava em cima de mim, a máquina liberou água quente com vapor. Queimou tudo assim as minhas costas. Então, assim, e aí lá uma das recomendações era protetor solar, porque a gente estava exposto a situações realmente que é uma temperatura mais alta do que o normal, muito mais alta na indústria. Ou nesse lá era vapor, como é no seu caso também. Então, com certeza. É. Aham. É. É importante. É. É muito perigoso. Então tem que tomar cuidado. Mas lá os caras não tomavam, não. Estavam muito aí, não. Mas eu sempre fui ligado nisso, que eu sabia que tinha problema. Bom, evitar a exposição, eu já falei bastante isso, né, gente? Evitar fumar. Por quê? Fumar
Fomenta significa promove, estimula. Então, fumar estimula a formação de ruga, flacidez, aspereza, ou seja, sua pele fica ruga, fica flácida, tá? Fica áspera, grossa, né? Áspera. Bom? Por conta do cigarro. O cigarro acaba destruindo o nosso organismo em todo sentido, né? Álcool também. Álcool estimula a produção de radicais livres, que eu falei para vocês, são aqueles caras que ajudam, que impactam diretamente como a nossa pele envelhece. Um processo de oxidação. Essa oxidação produz radicais livres, os radicais livres aceleram o processo de envelhecimento. Ora, se o álcool acelera o processo de envelhecimento, por conta dos radicais livres, a ideia é que você evite o uso de álcool, né? Se for usar, usem com moderação, né? Bebam com moderação. Evitar o uso excessivo de açúcar e também de carboidratos, porque eles levam à degeneração do colágeno, que também tem impacto, né, em como a nossa pele se apresenta, tá bom? Importante a gente dizer isso também. Adotar uma alimentação correta e balanceada. Óbvio, eu já falei um pouco sobre isso. E olha lá, a nossa querida. Beber água semanalmente. Não, diariamente. É um processo diário. Não adianta. É algo diário, gente. São cuidados que você e eu precisamos ter diariamente, tá bom? Todo mundo. Quanto tá mais calor, seu sistema respiratório também precisa de mais água para poder respirar certinho. Tem toda uma. Você sua mais, se sua mais, sai mais água. Você tem que repor essa água realmente no frio. É comer mais e beber menos água, né? Vamos lá, mais cuidados. Prática de exercícios físicos. Professor, a gente está falando de pele, de envelhecimento da pele. O que tem a ver praticar exercício físico? Vamos ver o que tem a ver. O exercício físico faz bem para a pele, pois, moderadamente, pode melhorar a circulação e estimular o sistema imunológico, promovendo uma pele com aparência mais jovem. Tá? Então, o exercício físico, é só você parar para ver. Se vocês conhecerem algum idoso que ainda é ativo, tipo, sei lá, que caminha, que corre, ou que faz algum exercício físico assim, percebam a pele deles. Os que eu conheço que são ativos, conheço os dois casos. Conheço idosos que são inativos, que não fazem nada, e conheço idosos que correm. A diferença da pele deles é gritante. Obviamente, os que praticam exercício físico têm uma pele muito mais bonita, muito mais saudável, aparece mais jovial, mais vitalidade, mais vigor, mostrando que tem mais cuidado. Grande parte por conta do exercício físico, tá? Então, muita atenção a eles. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho, continuando, né, lógico, mas daqui a pouco eu vou começar a falar sobre o que a Maria colocou, o melasma. Acho que vai ser uma parte legal da aula. Então, assim, gente, qual que é o resumo? O que a gente precisa, né, considerar? Cuidar. Cuidar da nossa pele. Fundamental. Tem que cuidar. Não adianta, a gente tem que cuidar, tá bom? E aí, agora a gente vai passar um pouquinho sobre essas partes do nosso corpo, do nosso rosto, né? Vamos começar pelos lábios. Interessante, isso aqui é um ponto-chave. Normalmente, para você saber se a pessoa está desidratada, normalmente, se olhar para a boca dela, você já vai saber, né? Os lábios não mentem, né? Não nos enganam, ficam ressecados. É fácil a gente perceber. Tá bom? Então vamos lá. Bom, os lábios não possuem glândulas sebáceas. Lembra glândulas sebáceas? São as glândulas que produzem o sebo, que é a gordura natural. E também não produzem, não possuem as glândulas sudoríparas, que são as que produzem suor. O que significa?
Eles não têm um sebo natural, uma gordura, e também não suam, tá bom? Isso faz com que eles tenham uma baixa proteção à perda de água, ou seja, eles perdem mais água. Tá? Essa barreira hidrolipídica que a gente falou, não rola, e aí eles conseguem perder mais água, por isso que a gente vira e mexe, tá com a boca ressecada. Porque a perda de água nos lábios é maior, é mais acelerada, entre aspas, tá bom? É um indício, portanto, obviamente, de desidratação, né? Isso a gente aprende desde sempre, né? E não precisa de alguém ficar falando para você. Você sabe, quando você está com a boca ressecada, é porque você tem pecado nesse ponto, tá bom? Bom, sendo essa condição mais comum em ambientes secos, tá? Obviamente, né, gente? Também está presente em ambiente clima frio. Às vezes, quando a gente resseca a boca, muitas vezes seca também no frio, tá? Acontece também. Mas normalmente está ligado à desidratação, é a falta de água que você não tem bebido, né? A desidratação, vista dos lábios, também pode ser uma resposta, e é normalmente é, a pouca ingestão de água. Se você não bebe muita água, se você não bebe a quantidade satisfatória de água, como os lábios perdem água com mais facilidade, e essa água não é reposta, você não reabastece os lábios com água, obviamente vai desidratar. É uma questão simples, né? É como um carro. O carro precisa de gasolina para andar. O carro fica andando o dia todo. Se você não coloca gasolina, ele vai parar. Os lábios estão em funcionamento o tempo todo. Por isso precisam de água sempre. É um combustível deles. Nesse sentido, tá, gente? A desidratação vista nos lábios também pode ser uma resposta à ingestão de pouco de água. Isso aqui é interessante também. Respiração pela boca. Isso pode acontecer também, isso pode ressecar os seus lábios. Eu tenho sinusite, muitas vezes o meu nariz fica entupido. Tampa as minhas vias aéreas. E aí eu respiro pela boca. E eu tenho vários problemas por conta disso. Boca seca e muitas vezes, se eu fico respirando muito pela boca, dor de garganta. Porque as bactérias entram direto, tem acesso direto. E aí muitas vezes com a garganta infeccionada, porque eu estou com sinusite, não consigo respirar, fico direto pela boca. Aqui você tem os filtros, né, entre aspas, né, os cílios que seguram, bloqueiam um pouco mais e tal. Pela boca direto, não, ela tem acesso direto à minha boca, à garganta. Então, quem tem sinusite tem alguns problemas. Eu tenho esses dois aí. As formulações desenvolvidas para os lábios, obviamente, se os lábios têm facilidade em perder água, os produtos são desenvolvidos para eles, têm como objetivo hidratar. Questão simples, né? Hidratar e, obviamente, como consequência, a gente vai conseguir reduzir o ressecamento. Eles ficam ressecados, essa aparência áspera, né, não muito bonita. Por meio dos cosméticos, a gente consegue devolver essa hidratação. Olha essa ideia, diminuir essa aparência ressecada, essa aparência seca. E os incômodos, né? Porque não é legal. Eu, pelo menos, fico muito incomodado quando eu fico com a boca seca, até fica ruim, fica estranho. Novamente, os ativos, substância que tem um poder farmacêutico, um poder terapêutico. Os ativos mais utilizados nesses produtos, manteiga vegetal, a famosa karité, cacau, óleos vegetais, ceras vegetais, produtos petrolados, como, por exemplo, a vaselina e por aí vai. O cacau é muito utilizado, né? Manteiga de cacau. A gente, como é que é o nome mesmo popular? Esqueci, a gente chama... a gente fala cacau, é cacau. Cacau. Funciona muito. Então, quando você está com o lábio desidratado, no meu caso, funciona. Está desidratado, você começa a usar cacau, só que aí tem um problema. Olha só, aí tem tudo a ver com o que eu falei com a nossa responsabilidade. Você começa a usar o cacau, sua boca pode voltar a ficar bonita, não ficar tão ressecada. E aí, isso faz com que você, desligada e eu desligado, não tomemos água. Então, tem que tomar muito cuidado. Novamente, os produtos estão aí para nos auxiliar.
Mas eles não nos desobrigam, não tiram a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Então, mas o lábio não está mais ressecado. Óbvio, você usa um cosmético para hidratá-lo, mas você tem que tomar água ainda assim, tá? Então, água, mais produtos e outros cuidados, né? Só que normalmente a gente esquece. Muitas pessoas estão desidratadas, e aí, como os lábios dão logo esse sinal e elas ficam usando cacau, não aparenta, e aí você pode ter problemas aí. Então, muito cuidado. Cacau é bom, super recomendo, eu uso bem de vez em quando, mas atenção, gente. Aplicar hidratante labial com fator de proteção, no mínimo 3 vezes por dia. Importante também, se for o caso. Eu não uso desse jeito aí, não, mas recomendo-se. Eu não sou meio... Às vezes eu não uso. Bom, usar batons com substâncias hidratantes. Agora, não só o cacau, mas os batons também, os sticks, lembra que a gente falou? Todo cosmético que se apresenta como um bastão, a gente chama de stick. Pode chamar de stick. O batom, por exemplo, é um deles. Esses caras também agora passaram a ter um importante fator de hidratação e também de proteção solar. Né? Legal, né? É importante também você usar não só cacau, mas se você usar batom, esse batom também tem esse potencial, essa pegada para hidratar os seus lábios. Se os lábios estiverem descamados, a gente não pode, né, gente? Está desidratado, professor, mas está feio. Eu vou puxar. Quando você puxa, sai sangue. Por que será? Você está agredindo a sua pele. Mas é feio, é verdade. Só ficou feio porque você não bebeu água. Então, assim, a gente tem que esperar. Tá? A pele já está toda, coitada, já está toda danada, né? Por falta de cuidado. Se você puxa, vai sair sangue com certeza. E dói, não é legal para as pessoas. É muito ruim. Mas assim, sai sangue porque ali ainda tem vida. A aparência está seca, mas se você puxa, você vai agredindo mais ainda a pele que já está sofrida. Então, não é o que a gente deve fazer. Não que a gente não faça, né? Eu já fiz também. Hoje em dia eu não faço mais não, mas eu já fiz. Olha só, isso é importante. A gente vai começar a falar, vai terminar na próxima aula, o que a Maria falou. Existe um importante ponto da pele, falando ainda de pele, tá? Que é o que ela falou sobre essas manchas que aparecem na pele, o melasma. Isso se dá porque é uma hiperpigmentação. Lembrando, hiper é algo que é grande. Hipermercado é um mercado que é gigantesco. Hipertensão, a pressão alta. Tudo que é hiper é alto. Então, a hiperpigmentação, ou seja, uma supercoloração, pigmentar vem de colorir, de cor, tá? Hiperpigmentação da pele é uma supercoloração da pele. A pele tem mais cor do que devia. É isso que quer dizer. A gente chama isso na prática de melasma, como a Maria colocou, ou cloasma. Vamos lá. Na próxima aula a gente vai começar daqui. Mas eu já vou aproveitar para a gente tocar. Na prática, são manchas escuras de tonalidade castanha, com contorno irregular, localizadas simetricamente no rosto, mas também podem aparecer nos braços, pescoço e colo. Normalmente aparecem no rosto, mas também, normalmente o que eu vejo é rosto e braço. Normalmente eu vejo assim. Faz sentido, né? Então tem a ver mesmo com o que está aí no slide, tá bom? Pescoço, eu não lembro de ver no pescoço, mas principalmente eu vejo em mãos, braços e rosto. Deixa eu mostrar umas cores para vocês. Na próxima aula eu vou continuar, tá? Mas olha aí, ó. Vendo? Percebem que tem umas manchas mais escuras no rosto da moça? Tem uma parte que está mais branquinha, mas eu vou mostrar na próxima aula. A aula já falta... Meninos do Zoom, faltam menos de 1 minuto para acabar aí, tá? A gente continua na próxima aula. Eu só vou dando